Agora, a Bradesco Esportes FM tá na nossa área. Dez horas em ponto no Rio de Janeiro. Muito bom dia para você. Está começando o Nossa Área, primeira edição. Eu sou Juan Rodrigues. Ao meu lado está Ranieri Borges e na produção o Jean Dutra, aqui na Rádio do Seu Esporte, para trazer o melhor conteúdo do seu clube de coração e muito mais na Bradesco Esportes FM. Vamos de muita informação do Rio de Janeiro até às 11 horas da manhã. Está começando o Nossa Área, primeira edição, para você. Nossa Área, na Bradesco Esportes FM. Clipe em Nossa Área, as manchetes esportivas dos principais jornais do Rio. 10 horas, 1 minuto no Rio de Janeiro. Vamos destacar o que traz os jornais e sites aqui na cidade maravilhosa, começando pelo Diário Lance. Fla-Caimbu, Casa Paulista. Flamengo passa pelo Santa Cruz sem dificuldades e segue na caça do líder Palmeiras. Jornal Metro, na briga, Fogo marca nos acréscimos e sobe para 7º. Jornal O Globo, Jair Ventura exalta a força do grupo após vitória sobre o Figueirense. E no jornal O Dia, Tite arma time com retornos de Paulinho e William. Vamos destacar também os sites aqui na Rádio do Seu Esporte, começando com Globoesporte.com. Ouviu Palmeiras? Zé evita pressão sobre o Fla na caça ao líder. Abre aspas. Nossa briga, primeiro, é com a gente mesmo. No Lancinete, a manchete do dia é a seguinte: Viseu marca e ganha elogios do técnico do Flamengo. Já no portal da Band, embalado, o Botafogo vence Figueirense nos acréscimos. E no site da ESPN, terceiro melhor mandante do brasileiro, Nômade, Flamengo chega a 9 vitórias seguidas em casa. Esses os destaques dos jornais e sites aqui na Bradesco Esportes FM no Nossa Área. Primeira edição, vem com a gente, estamos só começando. 91.1, o melhor lugar para você ficar nessa segunda-feira. Nossa Área, na Bradesco Esportes FM. Aconteceu no esporte? Você ouve aqui. Você ouve aqui em 91.1 Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, começando com destaque da equipe do Flamengo, Mauro Santana. Os 23.427 torcedores presentes ontem à vitória do Flamengo por 3-0 sobre o Santa Cruz no Pacaembu registraram o maior público de um clube mandante na capital paulista. O Flamengo, que de quebra também chegou à sua 9ª vitória consecutiva como mandante no retorno do Campeonato Brasileiro, algo inédito desde que o clube começou a disputar o Campeonato Brasileiro com seus moldes mais modernos a partir de 1971. O Flamengo, que com a vitória manteve os 3 pontos de diferença para o líder Palmeiras. Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Hora do destaque do Vasco da Gama no Nossa Área nesta primeira edição, e ele chega com Nicolas Freitas. Fala, Nicolas. O meia atacante Nenê, que ficou fora da última partida por estar suspenso, ficou aqui no Rio de Janeiro aprimorando a forma física e foi direto para Manaus para enfrentar o Londrina. Após a partida, ele agradeceu os poucos torcedores que compareceram à Arena Amazônia, mas que fizeram muito barulho a favor do time cruzmaltino. É uma coisa muito gratificante e emocionante. A gente sempre, aqui em Manaus, a gente recebe o apoio da torcida, mesmo com a situação que a gente não vinha de uma vitória, aí, às vezes oscilando bastante, mas agradecer mesmo de todo o coração. Para mim não tem preço isso, receber esse carinho aí, e todo o time está de parabéns pela luta, que realmente a vitória era importantíssima para continuar no nosso objetivo, que é o acesso e o campeonato. Tá aí o Vasco da Gama com o Nicolas Freitas aqui na Rádio do Seu Esporte. Esse foi o craque Nenê falando por aqui. Agora o destaque da equipe do Botafogo com Thiago Esteves.
Botafogo vence o Figueirense jogando fora de casa com gol de Bruno Silva já no final da partida e se aproxima cada vez mais da zona de classificação a Libertadores em 2017. Agora em 7º colocado com 44 pontos, Botafogo está apenas um do Atlético Paranaense, a primeira equipe no G6 do Campeonato Brasileiro. Alvinegro volta a campo na próxima quarta-feira diante do Internacional, 9h45 da noite, na Arena Botafogo. Sem muito tempo para descansar, o clube já se reapresenta no início da tarde desta segunda-feira. E agora é hora de informações do Tricolor das Laranjeiras aqui no som da Bradesco Esportes FM. E o Flusão chega com ele, Jean Dutra. Fala, Jean. Com a definição de que o Fla-Flu terá torcida mista no Raulino de Oliveira, a torcida tricolor ficará nos setores de arquibancada azul e amarelo. Na social, que corresponde ao setor branco, torcedores do Fluminense e Flamengo assistirão a partida lado a lado. A divulgação foi feita pelo Tricolor, clube mandante do clássico carioca, válido pela 30ª rodada do Brasileirão. Há uma promoção aos sócios do Fluminense. Os 2.000 primeiros, seja sócio do futebol ou seja sócio do pacote futebol, terão 100% de desconto. Além disso, o clube mais uma vez disponibilizará o ônibus saindo das Laranjeiras no dia do jogo às 4 da tarde. O traslado custa em torno de R$30, sem ingresso incluído. A compra pode ser feita pelo site oficial do Fluminense ou na secretaria do clube até a terça-feira, das 8 da manhã às 8 da noite. O Fluminense tem ingressos disponíveis ao torcedor a partir de hoje. E seguimos gerando destaques, hora do Campeonato Brasileiro da Série A. Tivemos, portanto, os outros jogos que fecharam a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesse domingo, a bola rolou para Botafogo 1, Figueirense 0, Flamengo 3-0 contra o Santa Cruz, o América Mineiro perdeu para o Palmeiras por 2-0. Além destas partidas, tivemos pelo Campeonato Brasileiro nesta mesma rodada, o Grêmio batendo vitória 1-0, o Atlético Paranaense 3-1 contra a Chapecoense, Santos 2-1 diante do Fluminense, Corinthians 0, Atlético Mineiro também 0, Sport 1, São Paulo também 1, Internacional 1-0 diante do Curitiba e o Cruzeiro batendo a Ponte Preta por 2-0. Classificação do Campeonato Brasileiro coloca a liderança nas mãos do Palmeiras, 60 pontos, segundo colocado o Flamengo 57, terceiro o Atlético Mineiro 53. Estes seriam os classificados diretamente para a Libertadores. Ainda no G6, o quarto colocado é o Santos, 51 pontos. Na quinta colocação vem o Fluminense com 46. O sexto é o Atlético Paranaense com 45 pontos. Esses estariam na pré-Libertadores. O Botafogo vem na 7ª colocação com 44 pontos. No Z4, 17º Internacional, 33 pontos. 18º Figueirense, 31 pontos. 19º Santa Cruz, 23. E na lanterninha, o América Mineiro tem 21 pontos na classificação. E agora vamos com informações da Seleção Brasileira, que joga amanhã às 9h30 da noite, é claro, com transmissão da Bradesco Esportes FM, pega a Venezuela pela 10ª rodada das eliminatórias da Copa. E um dos jogadores que vai ser titular é Gabriel Jesus. E ele fala sobre o técnico Tite, o comandante da Seleção Brasileira. Olha, não só os 3 que você citou, e sim todos que trabalharam comigo, né? Desde lá do Oswaldo, que me subiu da base, e o Marcelo, que me ajudou, toda a comissão deles, foram muito importantes para minha trajetória, né, para o meu crescimento, né. Então eu não esqueço de nenhum treinador, porque foram muito importantes, me ajudaram bastante, me ensinaram muito. E agora eu treinando com esses também, o Cuca, o Tite aqui na seleção, e o ano que vem lá com o Guardiola, eu fico muito contente. Você por dentro, na rádio do seu esporte. Pesquisa do dia. 10h10 no Rio de Janeiro, é hora da pesquisa do dia aqui na Bradesco Esportes FM. Vamos falar um pouquinho do aproveitamento da equipe do Flamengo, que está itinerante no campeonato, mandando os seus jogos longe do Rio de Janeiro, mas mesmo assim é o terceiro melhor mandante. A gente pergunta através do nosso Twitter qual o principal fator para o bom desempenho do rubro-negro.
colocamos as seguintes opções: a caça ao Palmeiras, o apoio da torcida, o técnico Zé Ricardo ou a qualidade dos jogadores. O Jean Dutra está de olho na opinião da galera, vai passar primeiro como a galera participa com a gente e depois, se já tiver participação parciais, fique à vontade, Jean. Bom dia para você. Muito bom dia, Juan Rodrigues, Ranieri Borges e todos os amigos ligados aqui na Rádio do Seu Esporte. A galera pode participar com a gente através do nosso Twitter, @BradescoFMRio, também através do nosso telefone 2295-0046 e também no nosso WhatsApp, está aqui para a galera interagir. O telefone é 96433-8136. E até o momento, a pesquisa que nós lançamos aqui no Twitter, a galera vai acreditando que o bom desempenho do Flamengo é devido ao técnico Zé Ricardo, que está até o momento com 43% na liderança aqui de todas as outras opções. 10% a galera acredita que o fator para o bom desempenho do rubro-negro é a caça ao Palmeiras, 30% acredita que é o apoio da torcida e cerca de 17% acredita que é a qualidade dos jogadores. Agora, o Stefano está dizendo aqui que também os juízes podem estar ajudando a equipe rubro-negra no Campeonato Brasileiro. Valeu, Juan. Valeu, né? O nosso ouvinte dando uma cutucada no desempenho do Flamengo aqui na Rádio do Seu Esporte. Temos a participação aqui do Eliésio também. Ele pede para mandar um abraço para Ingazeira, no Pernambuco, ouvindo a gente. Ranieri Borges, né? Hoje em dia, o pessoal ouve rádio em tudo quanto é lugar. De manhã tinha um cara de Viena, na Áustria, ouvindo aqui a Bradesco Esportes FM. Estamos nos 4 cantos do mundo, hein, Ranieri? E pra quem não conhece, baixa aí, ó, aplicativo Band Rádios no seu celular. Você que não é do Rio de Janeiro, tá passando por aqui, gostou da programação da Bradesco Esportes FM, pode ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo pelo aplicativo Bradesco Esportes FM. Tem o site também, né, Juan? www.bradescoesportesfm.band.com.br. Estamos sendo ouvidos, hein, Juan? É verdade, estamos sendo ouvidos. E pra galera também que quiser interagir através dos nossos Twitter, nossos canais do Twitter pessoais, o meu é @resenhacjr. Ranieri Borges, qual o seu? @Ranieri Borges com 2 N's e Y pra complicar um pouquinho a vida da galera. Eita, aí fica complicado. Jean Dutra, o seu canal do Twitter pra galera interagir contigo também. @Jean Dutra. Caramba, a galera gosta de complicar. 10h13 no Rio de Janeiro, a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Esse é o Nossa Área, primeira edição, para você na Rádio do Seu Esporte. Nossa Área, na Bradesco Esportes FM. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. De segunda a sexta, eu comando o melhor time de comentaristas do Rio de Janeiro. E eles debatem absolutamente tudo sobre o futebol carioca. Não é não? Fala aí, Rogério. Claro, e eu tô aqui representando a nação. Porque o Flamengo mais querido é quem manda no Rio. Boa piada, Rogério. Todo mundo sabe que o gigante aqui do Rio é o Vasco. Não acredita? Pisa no caldeirão que você vai ver. Peraí, Acácio. Tem que respeitar a história e a tradição do Fluminense. Não é por acaso que somos chamados time de guerreiro. Opa, dá licença, Ronaldo. Se falou em história e tradição, falou do Botafogo. Ninguém teve tantos craques vestindo a mesma camisa e não é à toa que é chamado de glorioso, né? Mas é tudo com muita informação, de forma descontraída e bom humor. Acompanhe de segunda a sexta os donos da bola, na tela da Band e aqui na Bradesco Esportes FM. E também a reprise, de 6 às 7 da noite, na Rádio do Seu Esporte. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Nossa Área, na Bradesco Esportes FM. Dez horas 15 no Rio de Janeiro, você está na Rádio do Seu Esporte, Bradesco Esportes FM, Nossa Área, primeira edição. Vamos falar do Flamengo aqui na Rádio do Seu Esporte, 91.1. É hora do Mengão, eu chamo Mauro Santana. Fala, Mauro. Fala, Juan. Um forte abraço a toda a galera ligada no Nossa Área, primeira edição, em 91.1, no Rio de Janeiro. E o Flamengo obteve ontem, durante a vitória por 3-0 sobre o Santa Cruz, no Pacaembu, o maior público de um clube mandante
em território paulista. Quem diria, hein? 23.427 torcedores estiveram no estádio Paulo Machado de Carvalho para acompanhar a 9ª vitória consecutiva do Flamengo como mandante no retorno do Campeonato Brasileiro, algo inédito desde que a competição começou a ser disputada em moldes modernos a partir de 1971. Com esta vitória, gols de Felipe Viseu no primeiro tempo, William Arão e Marcelo Cirino na etapa complementar, o Flamengo manteve os 3 pontos de diferença para o líder Palmeiras, que venceu no Estádio do Café o América Mineiro por 2-0, e as duas equipes que lutam diretamente pelo título nacional. De quebra, o Flamengo ampliou novamente para 4 pontos a distância para o terceiro colocado Atlético Mineiro, que empatou na última quarta-feira com o Corinthians em São Paulo em 0-0 e reduziu a ameaça do Clube Mineiro à vice-liderança. Com relação ao próximo compromisso do Flamengo, o Fla-Flu será disputado no Estádio da Cidadania, em Volta Redonda, às 21h desta quinta-feira. O técnico Zé Ricardo terá de volta à sua disposição o lateral esquerdo Jorge e o atacante Leandro Damião, que estavam suspensos pelo 3º cartão amarelo e não viajaram para a capital paulista. O treinador ainda aguarda os retornos do goleiro Alex Muralha e também do atacante Paolo Guerreiro, a serviço de suas respectivas seleções para a disputa das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo da Rússia em 2018. A reapresentação dos atletas acontece hoje, às 15h, no Ninho do Urubu, em Vargem Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. Valeu, Juan! Forte abraço a você e toda a galera ligada na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá certo, esse é o Mauro Santana contando tudo sobre o Flamengo aqui na Bradesco Esportes FM, rubro-negro que está na cola do líder Palmeiras. 4 pontos a diferença, a corrida segue ferrenha entre as duas equipes. Ranieri Borges, 3 pontos, né, de diferença. Tá certo, Ranieri. Vamos seguir falando sobre a equipe do Flamengo aqui na Rádio Seu Esporte. Para você, a briga vai ser entre as duas equipes, já tiraria o Atlético Mineiro dessa disputa, colocaria mais alguém, tiraria alguém. Ainda faltam algumas rodadas, mas o campeonato me parece polarizado entre as duas equipes, né, Rani? Já se encaminhando para o final. Eu já dizia isso há algum tempo. Eu já acreditava há algum tempo que essa disputa ficaria entre Palmeiras e Flamengo. Não pela falta de qualidade da equipe mineira, mas porque o Palmeiras é uma equipe muito constante. E o Atlético tropeça muito também, tá dando uma tropeçada. Muito. E o Flamengo, eu já acho difícil que o Flamengo consiga ultrapassar a equipe do Palmeiras por conta da forma com que a equipe palmeirense é constante nesse Campeonato Brasileiro. Já foi submetido a algumas adversidades, mas sempre consegue superá-las. Mesmo atuando mal em algumas oportunidades, consegue vencer. No confronto direto contra a equipe do Flamengo, apesar da expulsão do Márcio Araújo, o Palmeiras passou por dificuldades na partida, conseguiu se manter e achar um empate importante. Então é uma equipe que em momentos difíceis e importantes se mantém constante. O Flamengo vem num bom crescimento, mas depende do tropeço do Palmeiras. Por isso eu acho difícil. Se já é difícil para o Flamengo tirar essa diferença, imagina para o Atlético Mineiro. Nada impossível. Eu acredito que o Flamengo possa sim alcançar o Palmeiras, mas pelo que a equipe palmeirense vem apresentando desde o início da competição, essa constância, essa regularidade desde o início, é difícil que tenha 2 tropeços agora para que o Flamengo ultrapasse. Mas é claro que a gente sempre fica na torcida para que um clube carioca possa ser campeão brasileiro. Mas o Atlético Mineiro, para mim, já tá fora, Juan. Mas aí tem outro fator, né? Eu te colocar um pouquinho na fogueira. O Atlético joga com os dois ainda, tem confrontos diretos. Joga contra os dois, mas são 7 pontos de diferença pro Palmeiras. Jogaria contra os dois, 2 vitórias, 6 pontos. Precisaríamos de mais um tropeço. Precisaria de mais um tropeço. Eu acho pouco provável que essas equipes tropecem tanto. Eu acho pouco provável que o Atlético Mineiro vença o Flamengo e que vença também a equipe do Palmeiras. Eu não acredito que vença. Eu acho que o Palmeiras e Flamengo conseguem sair vencedores dessa partida contra o Atlético Mineiro. Posso estar enganado, posso queimar minha língua porque o Campeonato Brasileiro já apresentou muitas reações complicadas, o Fluminense com aquele 1%, o Flamengo em 2009. Posso estar enganado, mas analisando friamente, eu já excluiria o Atlético Mineiro e digo que a competição está entre Flamengo e Palmeiras. Agora, para arrematar esse assunto, Flamengo e Palmeiras
seguem polarizando o campeonato, né? O Flamengo, mesmo quando joga mal, consegue os resultados. Mas o Palmeiras também, mesmo quando joga mal, consegue os resultados. Podemos dizer que hoje os dois estão com sorte de campeão. Isso acaba deixando a disputa ainda mais acirrada, ô Ranieri? E pro Palmeiras, que é a equipe que tá na frente, vai marcando o segundo colocado. Então é o seguinte, o Palmeiras tem que fazer tudo que o Flamengo fizer até o final da temporada. Se o Flamengo ganhar todas, o Palmeiras vai ser obrigado a ganhar todas. Pode perder uma porque tem uma margem de empate. Uma margem de erro, digamos assim. Mas assim, o Palmeiras em primeiro tem que repetir o que o Flamengo faz. Se o Flamengo for derrotado, o Palmeiras ganha o direito de ter uma derrota. E como é que faz se os dois estiverem jogando junto? Fica no radinho alguém monitorando? Aí complica bastante. Então, assim, o Palmeiras em primeiro tá nessa situação de ir marcando o Flamengo. O Flamengo tentando tirar a pontuação. Vamos ver como é que vai ser. É muito legal essa briga cabeça a cabeça até o final da competição. Acho que vai ser assim, pelo menos até a penúltima rodada. Porque se na penúltima rodada tiverem faltando 3 pontos, o Flamengo vai empatar na pontuação, mas não vai passar nos critérios de desempate, porque o Palmeiras tem um desempenho muito melhor. Mas eu acredito que até no mínimo a penúltima rodada esse Campeonato Brasileiro ainda vai pegar fogo, tem briga por Libertadores, tem confrontos interessantíssimos no decorrer da competição, aqueles times que estão lá embaixo, que podem tirar pontos dos times que estão lá em cima. Ainda mais no desespero, né? Quanto mais desesperado tiver o adversário, mais difícil se torna o jogo. Mais difícil, vai ter briga em todas as regiões da tabela. Esse Campeonato Brasileiro tá muito interessante, eu acredito que não vai ter nenhuma definição, a não ser os 2 rebaixados. O América Mineiro e o Santa Cruz já põe na conta, já estão rebaixados. Esses aí já não vão brigar mais por nada até o final do Campeonato Brasileiro. O restante vai ser briga no meio de tabela. Quem tá ali no meio tentando buscar o G6, que pode virar G8, virou uma bagunça. É verdade, Campeonato Brasileiro com muita emoção e você acompanha as emoções aqui na rádio do Seu Esporte. Por falar em emoções, vamos ouvir aqui o terceiro gol do Flamengo, marcado pelo Cirino na voz do Energia. E na volta tem pesquisa do dia, a participação da galera. Vamos conferir as emoções que você ouviu aqui na rádio do Seu Esporte. Olha o Emerson chega, um bolão pro Cirino, tá sozinho, vai fazendo gol, passou pelo goleiro, tá vazio, pecando, bateu, é gol! Edilson grita gol, gol, gol! Gol! Marcelo Cirino, foi um sorriso estampado no rosto rubro-negro. Sai do chão, sai do chão, sai do chão. A galera do Mengão. Chora o goleiro Edson, pode chorar. Chora, 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 chora. Aos 42 agora. Tá lá, tá lá, tá lá. Mengão tem 3. Santa Cruz, chora, 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 tem nada não. Bradesco Esportes FM. Daí, esse foi o Edilson Silva contando a emoção do futebol, a emoção do jogão entre Flamengo e Santa Cruz aqui na Rádio Seu Esporte. A galera tá participando por aí, né, Jean? O que a galera tá falando? Dá uma passada na pesquisa do dia também no Twitter, como é que tá as parciais, pra gente interagir com o nosso torcedor e ouvinte da Bradesco Esportes FM. Fala, Jean. Tá sim, Juan, através do nosso Twitter, @Bradesco FM Rio, também através do nosso WhatsApp 96433, muitas participações, muita gente enviando mensagens aqui, e o Marco Aurélio disse que tá no trampo desde as 7 da manhã, ele que é lá de Mesquita e tá ligadinho na rádio Bradesco Esportes FM. Grande abraço pra você aí, Marco Aurélio. E o Maicon Alves de Caxambi mandou aqui: bom dia, galera, fico entre a qualidade da equipe e também ao técnico Zé Ricardo. O Flamengo conseguiu montar um bom elenco e com uma ótima qualidade. Não vejo logo a hora de passar o Palmeiras e segurar o caneco. E o Jerônimo de Campo Grande tá falando aqui: bom dia, sou vascaíno, mas tenho que admitir que o Flamengo tá jogando bem e, na minha opinião, tá jogando melhor que o Palmeiras até. Através do nosso Twitter, @Bradesco FM Rio, lançamos uma pesquisa lá, mesmo itinerante no Campeonato Brasileiro, o Flamengo é o terceiro melhor mandante. Qual o principal fator para o bom desempenho do rubro-negro? Cerca de 6% acreditam que a caça ao Palmeiras
22% acreditam no apoio da torcida, 50% acreditam que o bom fator para o bom desempenho do Flamengo é o técnico Zé Ricardo e 22% acredita na qualidade dos jogadores, Juan. É interessante que a galera também está participando através do nosso Facebook. É opinião similar ao que tem o Júnior JJ Júnior. Esse estava bastante criativo na hora de escolher o nome do Facebook. Ele fala que é o técnico Zé Ricardo que acertou o time quando assumiu. O Bruno Rocha, ele fala: a torcida gostaria de saber sobre o Keno. Keno pro Flamengo seria uma boa opção, né, Ranieri? Não sei se seria titular na atual conjuntura, mas para elenco, se pensando em Libertadores de ano todo, seria bom. É um bom jogador para a posição, mas o Flamengo hoje tem diversos jogadores para aquela região de ataque, tanto centroavante quanto jogadores que saem pelo lado do campo. Seria mais importante hoje ele para as outras 3 equipes do Rio de Janeiro? Qualquer uma das 3? Certamente. Para o Vasco da Gama, principalmente, que passa por dificuldades ali na posição, tem o Ederson e o Júnior Dutra que parecem ter se encaixado nesse time, mas não tem ninguém que você fale, o Ederson talvez, mas não tem ninguém que você fale, esse é titular para a posição de ataque do Vasco da Gama. Fica difícil, os jogadores atravessam bons e maus momentos. Eu acredito que no Vasco teria condições sim. Agora, Juan, um detalhe até interessante que ontem eu pensava, acabei me lembrando, o Zé Ricardo tem um dedo muito importante nessa equipe, não só pelos 11 titulares que ele coloca em campo. Ele sempre... Eu vou usar o termo da sorte, mas não é da sorte, ele vai ficar até bravo com a gente se ele estiver escutando, porque isso não é questão de sorte, mas assim, as alterações têm surtido efeito, os jogadores que ele coloca em campo têm surtido efeito. O bom técnico tem que ter isso também, né, Ranieri? Tem que ter isso, e ele podia ter perdido a mão no elenco à medida que o Emerson Sheik, por exemplo, que é um jogador reconhecidamente campeão no futebol brasileiro, foi encostado e poderia contaminar os outros atletas com pensamentos ruins. E nesse finzinho de temporada ele volta a ganhar o Emerson Sheik não só como um jogador bom para o elenco, mas um jogador útil dentro de campo. Para o fim das partidas, não para um jogo inteiro, porque já não aguenta mais, tem 37 anos, já ganhou, já deu a sua contribuição para o futebol, mas para os fins das partidas, com sua experiência, o Marcelo Cirino, que vinha mal ontem, conseguiu marcar o gol. O Felipe Viseu é o terceiro reserva do Flamengo. Ontem entrou muito bem. E entra e marca gols também, como se fosse titular, né? O desempenho não muda. Não muda, tem conseguido dar uma rodagem nesse elenco e ter os jogadores na sua mão. Foi muito importante a presença de espírito do Zé Ricardo também no trato com os jogadores. Eu me lembrei disso agora, que eu tava pensando ontem durante o jogo, quando saiu o gol do Marcelo Cirino com o passe do Sheik. Eu pensei, o Zé Ricardo realmente está conseguindo administrar bem tudo isso. Eu acabei de lembrar e fiz o comentário, Juan. Tá certo, né? Vale sempre o detalhe é importante, tanto no rádio quanto na observação do futebol. A galera segue participando, mandar um abraço pro Rian Marques, 28, Leliane Rodrigues, 50, Falso Ferro, Bruno Lousada curtindo aqui no nosso Instagram, aqui nossa área primeira edição. 10 horas e 28 minutos no Rio de Janeiro, a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Na volta tem Vasco da Gama e a gente segue girando os clubes por aqui. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Cliente HSBC Brasil, seja bem-vindo ao Bradesco. Estamos prontos para receber você. Habilite já a sua conta e aproveite todas as vantagens de ser cliente Bradesco. Ative seu acesso aos canais digitais por meio de sua conta no Internet Banking em banco.bradesco. E habilite também o seu cartão de débito nas máquinas de autoatendimento Bradesco, disponíveis dia e noite, inclusive nas que estão dentro das agências HSBC. Para informações detalhadas, acesse boas-vindas.bradesco. É muito bom ter você conosco. Tá na hora de arrumar a casa, então vem pra Chatuba. Essa é a sua grande chance do ano de comprar tudo barato. Cimento Mizu CP3, saco 50 quilos, 17,25 à vista. Massa corrida Souvenir, lata 28 quilos, 65,90. Piso Buschinelli, 48,5 por 48,5 extra. Indiana Grey, 9,90 metro quadrado. Tudo em até 10 vezes sem juros. É pra aproveitar agora. Vem pra Chatuba. Alô, ouvintes da Bradesco Esportes FM aqui no Rio de Janeiro. Rádio para ser feito com raça.
É isso mesmo, eu agora sou do timaço do dono da bola, Edilson Silva, e apresentarei nos domingos o nosso Bola na Mesa. Entrevistas, debates, muitas promoções valendo prêmios, hein? A sua participação, o que de quente aconteceu na semana, as mancadas de jogadores. Bola na Mesa! Tudo isso nos domingos de meio-dia às 3 da tarde. Eu agora também faço parte deste timaço, com você, na intimidade do rádio. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Aconteceu no esporte? Você ouve aqui. Você ouve aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, o destaque da equipe do Flamengo, Mauro Santana. Após a vitória por 3-0 sobre o Santa Cruz ontem no Pacaembu, em São Paulo, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo, que se mantém vice-líder na tabela de classificação a 3 pontos do primeiro colocado Palmeiras, se reapresenta hoje à tarde no Ninho do Urubu, em Vargem Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. Já na preparação para o Fla-Flu desta quinta-feira, às 9 da noite, no Estádio da Cidadania, em Volta Redonda, região sul fluminense. Para este compromisso, o técnico Zé Ricardo terá de volta o lateral esquerdo Jorge e o atacante Leandro Damião, que cumpriram suspensão pelo 3º cartão amarelo, e aguarda os retornos do goleiro Alex Muralha e do atacante Paulo Guerreiro, que estão convocados para suas respectivas seleções na disputa das eliminatórias para a Copa do Mundo. Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. E agora vamos de informação do Vasco da Gama, aqui nos 91.1 da Bradesco Esportes FM. O Vascão é com ele. Fala, Nicolás. Com mais uma atuação abaixo do que vinha jogando, o Vasco da Gama conseguiu vencer o Londrina por 1-0 no último sábado pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Novamente, Martim Silva brilhou ao parar o ataque rival com pelo menos 10 defesas importantes. Nenê, que cumpriu suspensão no último jogo após sofrer o 3º cartão amarelo, voltou e agradeceu a torcida vascaína, que chegou a pouco mais de 6 mil torcedores. E seguimos girando destaques, agora é hora da equipe do Botafogo, Thiago Esteves. Sem tempo para descansar, Botafogo já se reapresenta no início da tarde de hoje, após a vitória sobre o Figueirense na tarde de ontem, de olho agora no confronto contra o Internacional. O técnico Jair Ventura já deve contar com o retorno do lateral esquerdo Diogo Barbosa, que ficou fora da partida contra o Figueira com dores no tornozelo direito. O jogador vai ter que brigar posição para retornar ao time titular do Glorioso. Vamos a informações do Fluminense. O tricolor das Laranjeiras chega com Jean Dutra. Fala, Jean. Há mais de um mês afastado dos jogos do Fluminense, Diego Cavalieri está mais próximo de voltar a defender a meta tricolor. Neste domingo, o camisa 12 fez um puxado treinamento nas Laranjeiras, mostrando que está na fase final de recuperação da lesão muscular na coxa esquerda sofrida em 7 de setembro. A participação do goleiro no clássico contra o Flamengo está descartada. O titular será mais uma vez Júlio César, que vem substituindo o titular à altura e já colocou a dúvida na cabeça de Liverpool, que não garantiu a titularidade absoluta para Diego Cavalieri quando este estiver totalmente recuperado. E seguimos girando destaques, agora vamos falar de Série B do Campeonato Brasileiro, que temos no momento a liderança do Atlético Goianiense com 55 pontos, o segundo colocado da competição é o Vasco da Gama, 54 pontos até aqui. Na terceira colocação vem a equipe do Náutico, tem 48 pontos, mesma pontuação do time do Avaí, que fecha os 4 primeiros da disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Na zona de rebaixamento, temos a equipe do Bragantino, 17º com 27 pontos, 18º Tupi tem 26 pontos, 19º é o Joinville com 26 pontos, e na lanterna a equipe do Sampaio Correia tem 25 pontos na classificação. Na última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, tivemos Bahia 4-0 diante do Tupi, Paraná 5-3 contra o CRB, Vasco 1-0 contra o Londrina, Oeste 1, Ceará 1, Joinville 0, Paysandu também 0, Atlético Goianiense 3-0 contra o Avaí, Sampaio Corrêa 2-0 contra o Luverdense, Náutico 2-0 contra o Brasil de Pelotas, Goiás 2-1 contra o Bragantino e o Criciúma batendo o Vila Nova pelo placar de 1-0. Na Série C
do Campeonato Brasileiro, tivemos a definição das equipes que sobem para a Série B, com o resultado de 0-0 no confronto de volta. O ABC conseguiu acesso e o Guarani também conseguiu o seu acesso para a divisão da Série B do Campeonato Brasileiro. Acessos também do Boa Esporte e da equipe do Juventude, que conseguiu um empate dentro de um Castelão lotado. 10h35 no Rio. Você por dentro, na rádio do seu esporte. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. E agora é hora do Vasco da Gama. Você escuta esse sinal, já sabe. Hoje o Vascão é com Nicolas Freitas. Traz as informações, Nicolás. Muito bom dia, todo mundo ligado e conectado aqui no Nossa Área, primeira edição. E no último sábado, o Vasco da Gama, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, voltou a vencer após 2 derrotas consecutivas. Na 28ª rodada, havia perdido para o Náutico, fora de casa, por 3-1. E na 29ª rodada, pelo mesmo placar, também perdeu, desta vez, para o Paysandu. Vasco da Gama voltou a jogar fora de casa, jogou na Arena da Amazônia, em Manaus, mas o mando de campo era do time Cruz Maltino. O Vasco vendeu esta partida. Pouco mais de 6 mil torcedores compareceram à Arena da Amazônia, mas o atacante Nenê, após a partida, agradeceu muito o apoio da torcida Cruz Maltina, que ovacionou bastante a equipe do Vasco da Gama. Agora ele continua na segunda colocação, porque o Atlético Goianiense, que era líder e continua líder da competição, venceu o Avaí por 3-0 e não deixou escapar a liderança. Hoje o Vasco está na vice-liderança com 51 pontos, um a menos do que o Atlético Goianiense, que está na liderança com 52 pontos. O técnico Jorginho vai ter uma dor de cabeça para montar a zaga vascaína na próxima partida. Por quê? Porque o zagueiro Rodrigo ainda continua alegando problemas particulares ou familiares, segundo ele, e não está à disposição da equipe, está dispensado pela diretoria vascaína. Jomar não vai poder atuar na próxima partida. O técnico Jorginho tem somente o zagueiro Luan para formar a zaga Cruz Maltina, e é sobre esse assunto que Jorginho fala agora. Bem, o Rodrigo retornando, com certeza é ele. É o nosso capitão, um jogador que tem uma liderança forte, vem jogando muito bem, é a dupla de zaga ali, titular. Com certeza, o Rodrigo voltando sem problema, porque não era uma questão física, era um problema particular, familiar, e precisava realmente ser liberado. E a gente fica muito feliz. Ontem recebi uma ligação dele, fiquei muito feliz de ver já a voz dele de uma forma diferente, já mais animado. Então, a gente conta muito com o nosso capitão. Muito tem se falado desde o ano passado que o time do Vasco não é muito jovem. Tem realmente vários jogadores acima dos 30 anos de idade. O técnico Jorginho foi indagado nessa questão. Perguntado se o time do Vasco tem se cansado no segundo tempo e se vai aguentar essa reta final da temporada, com a palavra, o técnico Jorginho. Tem momentos que realmente a gente achou que depois do jogo contra o Atlético Goianiense, vindo daquele jogo contra o Santos, nós vamos pegar agora no tranco, a coisa vai acontecer. Mas infelizmente, não que nós jogamos mal contra o Náutico e depois também a outra derrota, mas a forma como aconteceu, fazendo só uma comparação, é muito melhor para mim ganhar um jogo jogando mal, porque eu joguei bem em outras partidas e acabei perdendo. E eu prefiro, nesse momento, nessa situação, que a gente jogue mal e ganhe o jogo. O mais importante hoje era um jogo de 6 pontos, então era vencer esse jogo, deixar o terceiro, o quarto e o quinto lugar com 6 pontos de diferença, e nós vamos ter basicamente agora 3 jogos em casa. Tá aí, esse portanto o Vasco da Gama, que mais uma vez não se ouve bem na partida contra o Londrina, mas venceu com um gol contra do jogador Germano e ganhou por 1-0. Martin Silva foi o destaque do jogo, com pelo menos 10 defesas impossíveis ou, no mínimo, difíceis, que fizeram com que a vitória Cruz Maltina fosse concretizada. Próximo jogo do Vasco da Gama vai ser somente no sábado que vem. Vai ter a semana cheia para treinar. Na 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, volta ao Caldeirão Cruz Maltino, lá na Colina Histórica, em São Januário, para enfrentar o CRB. O jogo acontece no sábado, às 4h30 da tarde. Valeu, amigos! Valeu! Esse é o Nicolas Freitas com as informações do Vasco da Gama aqui na rádio do seu esporte. Ranieri Borges, me chamou a atenção uma declaração do Jorginho falando o seguinte: é melhor ganhar jogando mal que alguns outros jogos joguei bem e perdi. Você concorda com essa opinião?
muito burocrata essa opinião. O que você acha do que pensa o técnico Jorginho nesse momento do campeonato, Rani? Olha, de fato o Vasco precisava de uma vitória até para não deixar escapar ainda mais a equipe do Atlético Goianiense. O Vasco de fato precisava de qualquer forma vencer. Mas eu não concordo com o Jorginho que o Vasco vinha jogando bem e perdendo. Nas 2 últimas partidas o Vasco jogou mal e foi derrotado. Não sei se ele se referia a partidas anteriores, mas pelo menos nas 2 últimas, as 2 derrotas por 3-1 foram de formas convincentes das equipes adversárias ao Vasco da Gama. Tanto o Paysandu quanto o Náutico conseguiram vencer e bem. Agora, enfrentando a equipe do Londrina, que está ali brigando na parte de cima da tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. E estava, na ocasião, na 3ª colocação, poderia inclusive igualar em número de pontos com o Vasco da Gama. A vitória era de fato fundamental para que o Vasco se mantivesse bem na Série B e pertinho ali, bem próximo do Atlético Goianiense, porque é claro, o acesso o Vasco praticamente já tem confirmado. O Vasco vai subir para a Série A do Campeonato Brasileiro, mas o título é importante para voltar com moral, voltar como o melhor time. Isso. Como se não tivesse que estar na competição. Eu estive na Série B, mas meu nível é de Série A. Seria mais ou menos não isso? Não é para comemorar título, não é para guardar a taça, mostrar lá, expor a taça na sala de troféus. Se puder dar até uma escondidinha, né? Isso não vai acontecer, mas o Vasco tem a obrigação de ser o campeão para exatamente isso, Juan. Provar que tem moral, que é um time de Série A que estava na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, porque, para mim, é inadmissível ver um clube desse tamanho. É claro que atravessa situações diferentes durante a trajetória de um clube, passa por diversas circunstâncias, mas é inadmissível ver o Vasco desse tamanho atrás do Atlético Goianiense, por melhor que seja o trabalho da equipe goiana e do seu treinador, que é muito bom, o time do Atlético Goianiense é muito bom, mas é inadmissível ver o Vasco atrás do Atlético Goianiense hoje, ou de qualquer outra equipe dessa Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, alguma das derrotas das últimas 2 pareceu mais doída no Vasco da Gama, talvez contra o Paysandu por estar em 13º lugar na época da competição, tenha doído mais do que uma derrota para o Náutico? Sim, é mais do que isso, a repetição do resultado por 3-1, o Vasco novamente atuando fora de casa, mas com muitos torcedores como leva em qualquer lugar do país, e acabar sendo derrotado novamente por esse placar expressivo de 3-1 foi o carimbo de que alguma coisa estava errada. E parece que as coisas vão mudar no Vasco da Gama, pelo menos é essa a minha expectativa, vai voltar a atuar em São Januário no próximo final de semana. O técnico Jorginho tem uma semana cheia para trabalhar e ele é um treinador que gosta de trabalhar e fazer os acertos necessários na equipe. Ele gosta de aproveitar Não é o tipo do técnico que deixa o coletivo rolar solto e bota bobinho, esse tipo de coisa não, né? De longe, não é aquele cara só motivacional que vai pro vestiário e tenta motivar a equipe. Não, o Jorginho tem um trabalho que ele gosta de acertar, por mais que em algumas oportunidades não tenha conseguido, talvez por conta das peças que tem à disposição, mas ele gosta de acertar o grupo. Então, tendo uma semana cheia de trabalho, voltando a atuar em casa, com a pressão um pouco reduzida por conta dessa vitória, eu acredito que o Vasco possa reencontrar o caminho nessa reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Agora é interessante você ter falado sobre o técnico Jorginho utilizar bastante da questão tática, de acertar o posicionamento. Até o próprio técnico da seleção, o Tite, ele comenta muito sobre isso, a questão da memória tática. O jogador pode não estar nem percebendo o que ele está fazendo, mas taticamente ele está obedecendo aquilo que exaustivamente ele treinou, né? Inclusive, enquanto joguei na categoria de base, tinha um técnico da equipe do Artsul que toda sexta-feira ele enchia o campo de cones e ficava bola na direita, aí o time todo, bola na esquerda e o time todo. E dentro de campo, nas filmagens, dava para perceber o time fazendo exatamente isso. O jogador pode achar besteira, mas é importante para melhorar o rendimento, né, o Rani? Não, certamente é necessário. É o sonho de todo treinador ter a equipe se comportando taticamente da forma como ele quer, sem estar percebendo, sem estar fazendo esforço. É claro que não dá para ser 100% certo o tempo todo. Uma hora vai sair do padrão e é por isso que surgem os grandes jogadores. Mas esse padrão tem que ser respeitado até determinado ponto, porque é isso que vai interferir diretamente no resultado, nos acertos da equipe. É para isso que o treinador treina diariamente. E é claro que aparecem as individualidades quando tem a bola no pé, algo de diferente tem que acontecer, porque se todo mundo acertar sempre, todos os jogos vão ser 0-0.
Mas eu acredito que é muito importante dar um padrão tático à equipe, uma forma de marcação, até para que os jogadores já se entendam, saibam por onde voltar, recompor a marcação. Na hora do ataque também é importante já saber como vai se movimentar o time e ter um jogador como o Nenê tem no Vasco, por exemplo. Justamente para quebrar essa questão tática da outra equipe. Exatamente, né? É isso que... A fórmula do futebol é basicamente essa. Agora, Jean, pode falar. Você quer falar? Gostaria de fazer um comentário falando do Vasco ainda, porque Diga. A gente gostaria também que, após a subida do Vasco para a Série A, que o Vasco também se planejasse para o ano inteiro. Porque vale lembrar que o Vasco é o atual campeão carioca, atual campeão estadual. E parece que cada vez mais, cada ano que passa, o título estadual, ele assim, parece como você dá um doce para uma criança para enganar o torcedor. Parece que o torcedor não se satisfaz. Se a gente pegar a tabela do Brasileirão hoje, por exemplo, a gente vai ver que dos 4 times que compõem a zona de rebaixamento do Brasileirão da Série A, 3 foram campeões estaduais esse ano. Isso só mostra que o estadual não é parâmetro pra nada, né, o Ranieri? O estadual é aquele início de temporada, não que seja completamente desperdiçável, mas o título é importante sempre, todo mundo quer vencer, o título é importante para dar moral pro restante da competição e o título estadual é legal, é muito bom, é gostoso, é prazeroso você ser o campeão estadual, mas é claro que a gente não pode parar por ali. Ali é o início do planejamento, é o início da montagem de uma equipe. Se você já está no ápice no campeonato estadual, no decorrer do ano alguma coisa vai acontecer de errado, não vai dar certo. E o campeonato estadual, francamente, são testes. Basicamente 4 partidas, né, Juan? Entre os grandes. E outros grandes no início do campeonato, no caso dos cariocas, os clássicos. Ali no início, mais para medir força e compor a semifinal. Basicamente para classificação, porque vira e mexe aparece um clube pequeno fazendo uma surpresa, chegando à semifinal, mas o campeonato estadual basicamente hoje são 4 jogos e a gente não pode resumir um bom resultado em 4 jogos. O título é legal, é interessante, é importante, sempre é. Não tem como desvalorizar também uma competição estadual. Sempre é importante um título. Mas é claro que não pode ser utilizado isso para tentar servir como parâmetro para o restante da temporada, porque são equipes completamente diferentes que o Vasco, por exemplo, enfrenta na Série B e enfrenta no campeonato estadual. É um nível completamente diferente e gritante. Tá certo. Agora 10 horas e 47 minutos, você está no Nossa Área, primeira edição. Nossa Área, na Bradesco Esportes FM. E seguimos agora para falar do Botafogo glorioso aqui na Bradesco Esportes FM. Glorioso vivendo grande fase, o Thiago Esteves esteve de olho em tudo no último final de semana e chega agora com as informações. Fala, Thiago! Fala, Juan, grande abraço pra você e a toda a audiência ligada na Bradesco Esportes FM. O Botafogo que acordou mais feliz nessa segunda-feira com a vitória sobre o Figueirense na tarde de ontem. Botafogo muito bem defensivamente na partida e acabou conseguindo um gol no finalzinho do jogo já, a vitória sofrida, suada, o gol marcado pelo Bruno Silva já aos 46 minutos do segundo tempo. Com o resultado, o Alvinegro se aproximou cada vez mais da zona de classificação a Libertadores em 2017. Subiu 2 posições o Botafogo e agora ocupa a 7ª colocação no Campeonato Brasileiro. Tem 44 pontos e está apenas 1 atrás do Atlético Paranaense, que é a primeira equipe no G6 do Campeonato Brasileiro. Agora o Botafogo se prepara para encarar o Internacional, o jogo que pode colocar o Alvinegro nesse G6 do Campeonato Brasileiro, e acontece na próxima quarta-feira, às 9h45 da noite, na Arena Botafogo, lá na Ilha do Governador. Torcida do Botafogo que deve lotar o estádio para empurrar o Alvinegro para essa vaga entre os 6 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. E sem muito tempo para descansar, o Botafogo já se reapresenta no início da tarde de hoje, no CT João Saldanha, treino marcado para meio-dia, após essa vitória contra o Figueirense e de olho na partida contra o Internacional. O técnico Jair Ventura, que para esse jogo deve contar com o retorno do lateral esquerdo Diogo Barbosa, que foi dúvida para essa partida contra o Figueirense até o sábado, mas acabou não viajando por conta de dores no tornozelo direito, que inclusive tiraram da partida contra o Corinthians, do segundo tempo da partida contra
contra o Corinthians há 2 rodadas atrás. O jogador vem fazendo trabalho intensivo e deve estar à disposição do técnico Jair Ventura. E o autor do gol dessa partida contra o Figueirense, o Bruno Silva, era dúvida para esse confronto. Inclusive, ele não trabalhou nem na sexta-feira e nem no sábado. Ele fez um teste no vestiário e acabou indo pro jogo. Inclusive, foi muito elogiado pelo Jair Ventura, que falou na entrevista coletiva após a partida que fez de tudo realmente pro Bruno Silva ir para o jogo e acabou sendo aí coroado com esse gol já no final da partida. Portanto, o Botafogo treina na tarde de hoje. O técnico Jair Ventura deve fazer um treino um pouco mais leve hoje e amanhã, no último treino antes da partida contra o Internacional, é que o técnico Jair Ventura deve esboçar a equipe que vai a campo. O Botafogo tentando entrar de vez nesses 6 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Valeu, Juan! Valeu! Esse é o Botafogo em destaque aqui na Rádio Seu Esporte, vivendo um grande momento sob o comando do técnico Jair Ventura. 10h51 no Rio de Janeiro. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com o Tricolor das Laranjeiras para você. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Bradesco Esportes Futebol. Oferecimento. Café Favorito. O favorito do seu dia a dia. Torrado, moído e alto vácuo. Desde 1946, o café favorito de todas as torcidas. Copa Tour, 24 horas com total segurança. Frota moderna, trabalhamos com todos os cartões de crédito. Ligue Copa Tour 3885.000. Vana, equipamentos de segurança do trabalho, inovação e tecnologia. Representante e distribuidor dos calçados de segurança Marluvas. Ligue agora, 2651-1020. Big Soft, tudo em produtos de limpeza, detergentes, amaciantes. Presente em todos os supermercados. Quem fala em limpeza, fala em Big Soft. Azeites Olive, acidez máxima de 2%. 3 estilos e muito sabor. Fica difícil escolher um só. Azeites Olive, sabor e qualidade. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Hora de informações do Fluminense. O Tricolor das Laranjeiras chega com Jean Dutra ao vivo aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Fala, Jean. Bom dia, Ranieri. Bom dia a todos os amigos ligados aqui na rádio do seu esporte. Fluminense que se prepara para o clássico contra o Flamengo em Volta Redonda no estádio Raulino de Oliveira. Partida essa válida pela 30ª rodada do Brasileirão. Algo interessante é que desde 2005, quando a equipe passou a utilizar o estádio como a sua segunda casa, a equipe tem 4 vitórias, 4 empates e apenas 2 derrotas em clássicos disputados em Volta Redonda. E para a partida, o Tricolor não terá o goleiro Diego Cavalieri, ele que ainda segue se recuperando de uma lesão de grau 2 no músculo anterior da coxa esquerda, mas ainda não tem a possibilidade de jogar o clássico contra o rubro-negro. O titular segue sendo Júlio César, e o técnico Levir Coupe não deu a certeza de que a volta de Diego Cavalieri será totalmente... barrará Júlio César. Amanhã acontece o primeiro treino do Fluminense no centro de treinamento da Barra da Tijuca, o CT, que ainda segue com o nome indefinido e mais para frente vai ser batizado. O programa de trabalho da próxima semana foi definido no sábado, quando terminou a folga de 2 dias da equipe. Será também o começo da preparação para o clássico contra o Flamengo. E um detalhe que ajuda a apressar a estreia no CT, o dia 29 de setembro marcou o fim do contrato com a Escola de Educação Física do Exército que o Fluminense tinha. Fica localizado na Urca, um local que vinha sendo usado como opção da atividade do Tricolor. E para o clássico contra o Flamengo, na quinta-feira, a diretoria do Fluminense abriu exclusivamente a venda de ingressos para o clássico Fla-Flu para os associados nesse fim de semana. Para o público em geral, os ingressos começam a ser vendidos hoje e os bilhetes custam entre R$ 60 a arquibancada e R$ 80 a social. Lembrando que o Fluminense disponibilizou um ônibus também, que irá sair da sede do clube aqui nas Laranjeiras, irá até Volta Redonda e custa R$ 30. Reforçando que o clássico acontece na quinta-feira, em Volta Redonda, no estádio Raulino de Oliveira, às 9 da noite. Valeu, Juan! Valeu! Esse é o Tricolor das Laranjeiras aqui na rádio do seu esporte, se preparando para o clássico. Pode tirar pontos do Flamengo na luta pelo título, pode figurar mais decisivamente na luta pela Libertadores.
Ranieri Borges, te repassa aqui uma pergunta até do nosso ouvinte, o Lucas Azevedo, através do Facebook. Ele pergunta o seguinte, sobre as duas equipes que a gente acabou de falar, o Botafogo e o Fluminense. Ele acha que o Botafogo termina na frente do Fluminense na classificação da Libertadores. Como é que você vê o momento dessas duas equipes? Você apostaria como ouvinte, não apostaria? Ou dessa vez você ficaria em cima do muro, Ranieri? Olha, é difícil, Juan. Analisando friamente os dois elencos, o Fluminense, para mim, termina à frente do Botafogo. Mas levando em consideração geral do Campeonato Brasileiro da Série A, o Fluminense tem variado bastante, tem sido uma equipe que oscila bastante. Embora o Botafogo tenha uma qualidade técnica talvez inferior à equipe do Fluminense, levando em consideração apenas o grupo, o técnico Jair Ventura conseguiu achar o acerto da equipe. O Leverkusen, apesar de vencer partidas e o Fluminense até jogar bem, vem fazendo mudanças constantes na equipe tricolor e ainda não achou o time ideal para ele. Eu acredito que o Leverkusen ainda não tem achado o time ideal do Fluminense, apesar do bom desempenho. E o Botafogo tem tido uma mentalidade muito interessante de vencer jogo a jogo, escapar do rebaixamento. Agora com 44 pontos já não cai mais. Já não cai mais. Agora dá pra sonhar com Libertadores. Mas não, porque é uma filosofia muito com mais interessante. Com pré-Libertadores, pelo menos. É muito mais interessante você pensar como filosofia pro Botafogo, você fugir do rebaixamento, você tentar vencer o próximo jogo, do que pensar em classificação para Libertadores, porque já é um feito muito bom para o Botafogo estar na 7ª colocação nessa temporada. É claro que o torcedor botafoguense almeja sempre algo mais, mas estar em 7º hoje para o Botafogo já é uma temporada muito boa para o Jair Ventura ter se colocado no hall de técnicos brasileiros que podem ser utilizados na Série A. Interessante que logo que ele assumiu, ele falou, não posso pensar em Libertadores se eu fiquei 2 rodadas na lanterna do campeonato. Exato. Né? Já mostrando muito dessa filosofia dele. Exato, mas assim, tá bem perto, tá bem pertinho. Eu acho que, opinião pessoal, eu acho que o Botafogo se classifica para Libertadores junto com o Fluminense. Mas o pensamento não tem que ser esse. Os jogadores têm que pensar de outra forma. Eu tenho que pensar de um jeito e os jogadores têm que pensar dessa outra forma. É vencer o próximo jogo, tentar um bom resultado na próxima partida. Talvez um empate em alguns momentos, a vitória em outros. Mas assim, pensar jogo a jogo. Não pensa em Libertadores, vamos classificar para Libertadores. Não, calma, vamos devagar, que no final o Botafogo vai estar lá, mas é devagar. Lembrando que já tivemos outros campeonatos com o Botafogo com muito mais chance de chegar na Libertadores e acabou não chegando. É bom manter os pés no chão mesmo. Agora 10 horas e 57 minutos no Rio de Janeiro, vamos para a pesquisa do dia. Pesquisa do dia. Jean Dutra, como a galera tá participando por aí, como é que tá sendo a repercussão da questão do Flamengo, né? Itinerante, mas o melhor mandante. Como é que pode isso? Como é que a galera atribui esse fator? É isso mesmo, Juan. Lançamos uma pesquisa no nosso Twitter, @BradescoFMRio. Lançamos lá, mesmo itinerante no Campeonato Brasileiro, o Flamengo é o 3º melhor mandante. Qual o principal fator para o bom desempenho do rubro-negro? E cerca de 4% das pessoas acredita que o fator para o bom desempenho é a caça ao Palmeiras, cerca de 21% o apoio da torcida, 53% acredita que o técnico Zé Ricardo e 22% acredita na qualidade dos jogadores. Então, o técnico Zé Ricardo, para a galera, é o fator principal aí para o bom desempenho do rubro-negro na competição. Valeu, Juan. Tá certo, a galera participando aqui na Rádio Seu Esporte. Ranieri Borges, para finalizar aqui, já estamos na reta final do programa. Para você, se pudesse votar, qual das 4 opções seria a sua sobre a enquete do Flamengo melhor mandante jogando fora de casa? Já que eu tenho que escolher é o Zé Ricardo. Eu acho que o Flamengo tem um bom elenco também, teve uma boa montagem de elenco. Mas como eu tenho que escolher eu escolho o Zé Ricardo. Tá certo, Rani. Chegamos ao fim de mais um programa aqui na Rádio do Seu Esporte. Iniciamos a semana bem, né, Ranieri? Opa, muito bem. Boa semana a todos os ouvintes. Obrigado, é sempre um prazer, Juan. Tá certo, 10 horas e 59 minutos. Valeu, galera. Fui! Nossa área, na Bradesco Esportes FM.